mas acho que não há atos extremos desse tipo. Se ele for só sequestrado e nada mais, ele vai querer voltar para a mãe. Quando o pai entra, ele tem que oferecer alguma coisa. Boa noite. Quem fala? Gleice, aqui em cima. Eu gostaria de fazer uma pergunta. É assim, há algum tempo atrás, a mulher tinha o papel de cuidar dos filhos e o pai de trabalhar. Hoje não. Hoje a mulher ela trabalha fora, dentro, cuida dos filhos. Eu gostaria que você explicasse mais a relação de identificação com os filhos e os pais no tempo de hoje, moderno. Essas construções fundamentais de que eu falei, especialmente a função paterna, e mesmo depois, né, a maneira que mãe, pai e filhos interagem, eu creio que elas não são decisivamente prejudicadas pelo fato ou modificadas pelo fato de que a mãe trabalha e o pai também trabalha e que a mãe, na maioria das vezes, tem um papel diferente do que ela tinha antes. A mãe que vai deixar o seu filho, a mãe que não vai olhar para o seu filho ou que vai olhar pouco, ou a mãe para quem o filho é um peso, ela hoje vai trabalhar, mas há 150 anos atrás ela dava para ama de leite ou para pajem ou para governanta. A mãe que vai se ocupar do seu filho e a mãe que se angustia porque não pode estar tanto com ele, ela vai cumprir de uma maneira saudável, trabalhando ou não, a função dela. E o mesmo vale para o pai. Acho que é isso. A gente cansa de ouvir na clínica histórias de mães e avós, pelo menos a gente ouve histórias de 2, 3 gerações, constantemente o tempo todo, né? Não falta nem um pouco a mãe que não olhava para o filho, mas passava o dia inteiro em casa. Isso não depende dela sair ou não. Boa noite. Eu queria saber se na construção da metáfora paterna, pode-se dizer que existe uma nova implicação quando o olhar da mãe se dirige para um outro lugar que não a de um pai física ou psiquicamente presente? Para que a metáfora aconteça, ela se dirige desejante para um outro lugar. Basta, é suficiente. Se este lugar não for ocupado pelo pai concreto, então uma história outra vai se constituir. Certamente, porque a cultura propõe que seja o pai de fato, vai funcionar de novo como uma transgressão, embora seja uma transgressão menor, e vai ter consequências diferentes para cada história. Oi, boa noite. A minha curiosidade é a respeito de figuras históricas femininas. Por exemplo, Elizabeth I, Frida Kahlo, Camille Claudel, Madonna, que têm um relacionamento muito forte com a figura do pai. Nós podemos considerar que essas mulheres conseguiram alçar esses caminhos exatamente porque tinham essa relação tão poderosa com seus pais, né? E elas podem ser modelos de comportamento ou, ao contrário, essa relação tem um toque não saudável, mas, de qualquer maneira, trouxe essas mulheres para a luz da cultura, vamos dizer assim. Não sei se saudável ou não, e verdadeiramente eu acho que eu não sei a resposta. Quer dizer, elas podem tanto, vai ser a história de cada um, elas podem tanto estar atendendo a uma demanda da história familiar, aí no caso, veiculada pela mãe ou veiculada pelo pai. Eu acho que essas histórias não vão ter que se superpor. E eu acho que a gente não tem que imaginar que a projeção de uma mulher, seja ela, enfim, cultural, histórica, política, seja ela qual for, vai depender de uma identificação maior ou menor com o pai.
Eu acho que a gente aí estaria traçando alguma coisa que é da psicologia e não da psicanálise. A gente estaria traçando um perfil, né? Como a gente faz. A tentação sempre é fazer isso, né? Então, perfil da mulher, e aí a gente vai lá ver como é que é a história e busca os pontos de encontro entre essas histórias. A gente evita de traçar perfis, eu acho que isso não existe para nada. Bom, só porque não tem ninguém inscrito, eu vou me aproveitar aqui, depois se você quiser falar, Thay, que a Thay também é palestrante desse ciclo. Primeiro você falou uma coisa importantíssima, que eu vou só ecoar aqui. A gente fica com uma dívida em relação a uma família, papai, mamãe presente em casa, que na verdade era a família freudiana, e foi a partir dessa família que o Freud entendeu a histeria, não era obsessiva. Então, achar que essa é a família modelo é um pouco estranho, né? Agora, outra coisa eu queria te pedir, até por comentários aqui em volta, se você poderia falar um pouquinho mais, se foi bem econômico para não entrar tão a fundo nisso. Mas a questão de recalque e repetição, acho que seria bom se você pudesse falar um pouquinho mais. Não fica muito claro para quem não é psi. Bom, tentar falar isso de uma maneira mais simples. Mas, enfim, a gente vive, nós vivemos imersos, né, no mundo de linguagem. A gente vive nesse caldo de linguagem o tempo todo. Com a língua e com o discurso, com o que a gente fala, a gente faz um recorte nesse campo da linguagem. E com esse recorte a gente escolhe algo que vai ser dito e a gente também escolhe o que é silenciado. Então eu penso sempre naquela figurinha aí que todo mundo conhece, que é a figurinha de um vaso traçada de tal modo que, dependendo de como a gente olha, são dois rostos de perfil. Então, na verdade, quando a gente desenha um vaso e decide colocar um vaso assim no mundo, a gente também está desenhando alguma coisa que a gente escolheu não colocar. Isto, a história familiar que é veiculada por um filho, ela é constituída de falas e de silêncios. De desejos explicitados, de demandas faladas e de coisas que são escondidas, coisas que não são ditas, os segredos familiares, né? As coisas que não são veiculadas, as coisas que é melhor guardar numa caixinha. Só que elas estão recortadas pelo que é dito. Elas estão presentes, embora silenciosas, nos atos daqueles que não falaram. E elas funcionam como enigmas, a que o sujeito, ali, submetido a esse silêncio, tem que responder e tem que dar conta. E por funcionarem como enigmas, exercem uma enorme força de atração para que esse sujeito vá em busca do que não foi dito, do que ficou enigmático. Aquilo que é falado é mais fácil de ser elaborado. Aquilo que nos dizem, sobre aquilo que nos dizem a gente pode parar e pensar e fazer reflexões. Mas sobre aquilo que só tem efeitos, mas que não é dito, a gente vai atrás. Só que a gente vai atrás meio sem saber o que é. A gente vai atrás sem saber como elaborar aquilo. E geralmente a gente então bate de frente. E a gente bate de frente justamente com aquilo que ficou enigmático, né? Vale aí, acho que o exemplo mais clássico é a história do Édipo, não é? O Édipo que, enfim, que não sabia que os pais dele eram adotivos, e quando ele fica sabendo da profecia de que ele um dia mataria o pai e se casaria com a mãe, ele resolve fugir. E é justamente na fuga, sem saber que estava fugindo de pais adotivos, sem saber de nada sobre como essa adoção aconteceu, sem saber que um dia ele foi abandonado pelos pais de verdade, é justamente quando ele foge, é que ele, na encruzilhada, encontra com o pai, mata o pai e depois acaba se casando com a mãe. Sem saber de nada do que está acontecendo, simplesmente procurando fugir daquilo que não lhe foi falado. Não sei se é isso, né? Eu acho que eu sempre penso que o Édipo para nós é mais importante quando ele nos diz que não dá para a gente fugir de um certo destino do que essa construção toda aí que o Freud faz.